Olá pessoal, dando seguimento ao nosso treinamento, vamos dar início à quarta videoaula, onde a gente vai estar começando a explorar a ferramenta, então fazer o primeiro acesso à ferramenta. Então para isso, aí eu vou abrir aqui o Chrome. Hoje o Prisma está homologado 100% para o navegador Chrome, tá? Então a gente pede com uma certa prioridade o uso deste navegador. Estão sendo feitas homologações para os demais navegadores, mas o Chrome é o preferencial, onde a gente consegue garantir 100% de funcionamento, tá? Então eu vou abrir aqui o Chrome e vou colocar o endereço de onde está rodando a aplicação Prisma. No meu caso aqui está rodando internamente dentro de um servidor, que é esse aqui, 192.168.01/PrismaDemo. Então cada cliente, cada usuário tem uma forma de configurar isso. Por exemplo, pode ser configurado através do domínio. Vamos supor, o meu domínio seja prisma.com.br. Então eu posso configurar um subdomínio bi.prisma.com.br e aí ele vai acessar diretamente o Prisma. Ou eu posso, vamos supor, minhaempresa.com.br, esse seja o meu domínio. Então eu posso configurar prisma.minhaempresa.com.br e todos os computadores da empresa vão estar acessando o Prisma através desse endereço. É o que normalmente acontece, tá, pessoal? Então isso cada cliente tem que ver aí na sua área, cada cliente vai ter que ver com a sua área de TI, juntamente com a gente, como que ficou configurado para que vocês acessem a ferramenta. Então no meu caso, esse é o endereço. Eu vou dar um Enter aqui e a gente vai estar carregando então o Prisma no navegador e ele vai cair nessa telinha de login de autenticação de usuário, tá? Então, cada usuário dentro da empresa recebe um login e senha, né? Eu vou usar, ele deixa os últimos acessos aqui embaixo. Eu vou estar logando inicialmente com o meu aqui. Essa é uma base do Prisma de demonstração, por isso que o nome é Prisma Demo de demonstração, tá? Então, eu vou estar acessando aqui com o meu usuário e minha senha. Então, eu coloco o usuário, senha, entrar. Nesse momento ele está validando o meu usuário e vendo o perfil ao qual eu pertenço para que possa me liberar as opções da ferramenta, certo? Então ele já cai automaticamente no primeiro ambiente disponível, tá? Já vou estar explicando na sequência isso, conforme o que eu tenho direito de acesso, tá? Então eu vou dar um exemplo de um outro, e aí vocês podem perceber que eu tenho uma barra lateral aqui que fica oculta. Conforme eu passo o mouse ele mostra a barra, conforme eu tiro o mouse de cena ele fica só oculto com os iconezinhos de cada opção, tá? Então no meu usuário Wagner, que é um usuário administrador, eu tenho acesso a muitos ambientes, a muitas opções do Prisma, tá? Então eu vou dar uma rolada aqui para que vocês possam ver. São muitas as opções que eu tenho configurado. Por quê? Porque esse meu usuário dentro da minha base de demonstração tem que ter acesso ao máximo de informações possível para que eu possa estar explorando numa demonstração que eu venha fazer para algum cliente, né? Mas o que eu vou fazer aqui? Para mostrar a diferença entre um usuário e outro, eu vou abrir aqui uma outra abinha do Chrome. Eu posso abrir quantos Chromes forem necessários, quantas abinhas forem necessárias, inclusive em janela separada, tá? Isso é bem interessante quando tu começa a querer trabalhar com mais de uma recurso ao mesmo tempo. Quero trabalhar num documento de BI, quero consultar uma tela específica do CRM, sei lá. Então tu pode estar abrindo mais de uma tela aqui sem problema nenhum. Nesse caso eu vou, em vez de usar o meu usuário Wagner, eu vou usar um outro usuário aqui que eu tenho criado, que é o Demo Indie, que seria a demonstração para o ramo de indústria, tá? Então eu vou escolher ele aqui, vou pôr a minha senha e vou logar. Então percebam que esse usuário já tem um ambiente bem diferente do ambiente, uma tela, né, bem diferente do usuário Wagner que estava aqui ao lado, né? Aqui o usuário Wagner caiu no ambiente academia e ele tem todas as opções disponíveis. O meu usuário de demonstração de indústria já cai num ambiente chamado lucratividade, com algumas opções na tela, já visualizando um documento de BI com seu resultado e mais alguns atalhos abaixo. E eu tenho disponível nesse usuário só essas opções aqui. Então, ou seja, isso é configurado conforme cada grupo de usuários dentro do cliente. Então, vamos supor que eu seja um cliente, eu seja um usuário, aliás, do setor financeiro. Eu vou conseguir ter acesso a opções configuradas para mim no ambiente financeiro.
né? Ah, não, eu sou uma pessoa do comercial, então vou ter acesso a coisas referentes ao comercial. Isso é tudo parametrizado dentro do sistema de forma dinâmica. Num primeiro momento a gente faz junto com a área de TI ou com os usuários chaves de cada setor. E depois, normalmente, o usuário-chave de cada setor ou o próprio setor de TI vai dando manutenção e vai criando e aumentando essas opções disponíveis para cada perfil. Tá? Então essa é uma primeira parte aí do treinamento da videoaula de hoje, que é os acessos e os diferentes permissões que cada usuário pode ter de acesso. Tá certo? Bom, vamos entender então um pouquinho melhor, vou fazer por esse usuário que está um pouquinho mais clean aqui as opções, está mais limpo aqui as opções para entender o que a gente tem de disponibilização aqui na tela. Quando eu logo, percebam que ele normalmente já abre, conforme o usuário, já abre um ambiente que a gente chama. O que é esse ambiente? São essas opções desse pontinho verde, aqui nessa listinha verde discreta que tem aqui, para baixo. Tá? Dessa listinha verde para cima, a gente chama de navegações. E aqui a gente chama de ambientes. Qual é a diferença de uma navegação para um ambiente? Tá? A navegação já é um atalho direto para alguma opção do sistema. Então, por exemplo, se eu clicar aqui na demonstração indústria, ele já vai abrir um módulo de demonstração que a ferramenta possui e vai carregar uma demonstração que eu pré-configurei para aquele atalho. Então, ele já abre essa demonstração. Se eu clico numa navegação, por exemplo, BI, ele é um grupo de atalhos, na realidade. Então, o ambiente nada mais é do que um grupo de atalhos e a navegação já é um atalho direto para alguma opção da ferramenta. Então, se eu for aqui no usuário Wagner, que tem um pouco mais de opções, podem ver que tem várias opções aqui, ó, que estão no grupo de navegações. Então, se eu clicar, por exemplo, em minha agenda, já vai carregar direto o calendário da minha agenda com todas as atividades que estão previstas nesse período para mim, né, para o meu usuário. Ao mesmo tempo que se eu clicar aqui em gestão de estoque, é um ambiente específico para gestão de estoque, né? Então essa é a diferença básica entre as navegações e os ambientes. E a separação, voltando aqui, é bastante discreta. Ele tem uma linha verde, uma linha branca, que faz a divisão entre o que é uma navegação e o que são ambientes. Ok? Bom, a pergunta que deve estar se fazendo assim, tá, mas quem cria esses ambientes? Quem cria essas navegações? Como eu falei no início, ou agora há pouco, na realidade, quando a gente implementa a ferramenta, nós mesmos vamos construindo isso conforme a nossa experiência já, né? Mas isso é algo que os usuários mais avançados da ferramenta podem estar fazendo. Então, não é uma dependência que o cliente tem da 2D Web para fazer isso, né? A gente proporciona ao cliente treinamento e conhecimento da ferramenta para que tenha alguns usuários mais avançados para que façam esse tipo de configuração. E esse usuário mais avançado pode ser um usuário da área de negócio, né? Ou pode ser um usuário do setor de TI. Aí fica muito a critério de cada cliente. Tá bom? Bom, além dessas opções aqui de navegação, então, a gente tem aqui algumas opções aqui em cima também de botões de navegação. A principal delas, vou fazer aqui com o meu usuário, vou vir aqui na academia, mas vou deixar aqui, por exemplo, quero pesquisar, vamos supor, cadastro de usuários. Então eu quero achar usuários, tudo que tem relacionado com usuários. Então eu vou botar usuário e deixar ele pesquisar tudo que tem com essa expressão aqui. Pode ver que ele bota aqui o resultado da busca para, entre parênteses, fecha, abre aspas, fecha aspas, o conteúdo que ele quer pesquisar, e ele vai pesquisar isso dentro da ferramenta, dentro de todos os cadastros que existem na ferramenta. Então ele achou em menu, na parte administrativo, telefone usuário, na parte de configurações, administrar usuários logados, o cadastro de usuários, usuário restrição, ou seja, ele vai te proporcionando uma lista de tudo que ele acha dentro do prisma relacionado a essa expressão de pesquisa. Tá? Isso pode servir para qualquer tipo de pesquisa. Então eu botei aqui um termo mais específico, vendas. Então vai ter um número maior de coisas que ele vai achar. E ele procura mais ou menos te entregar classificado o que é esse resultado. Por exemplo, aqui documentos TBI, vendas com fotos, vendas por mapa. Então, ou seja, toda essa lista aqui são documentos TBI. Aqui são ambientes criados. Então existe um ambiente chamado dentro de CRM representantes, importar meta de vendas. Né? Então ele te dá o histórico de onde é que está, qual é o contexto que está essa opção que ele encontrou como resultado. Isso para que o usuário consiga localizar mais facilmente aquilo que esteja buscando. Tá certo? Então essa busca aqui a gente está constantemente evoluindo ela, melhorando ela,
e ela é bastante usual, tá certo? Bom, eu consigo configurar alguma coisa aqui nesses ambientes, nessas opções? Sim, você consegue, é permitido, como eu falei, é totalmente customizável isso. Claro que vai depender do nível de permissão que você tenha. Mas o que eu vou estar fazendo aqui? Vamos supor que dentro desse meu ambiente academia, eu gostaria de criar um novo atalho. Então eu vou fazer o uso de dois recursos aqui. Qual é o atalho que eu quero criar? Eu quero por algum motivo dar acesso aqui ou deixar um atalho para o cadastro de usuários que a gente estava falando agora há pouco. Então eu vou botar aqui o usuário, vou dar um pesquisa e vou abrir aqui, vou clicar com o botão direito em cima desse cara aqui e vou em propriedades. Ele vai me dizer o código desse cara aqui, 1406. Ó, tá? Eu também poderia vir aqui e criar a opção em ambiente. Ele já vai automaticamente me abrir um cadastro novo e vai me dizer em qual ambiente que você quer criar. Então eu vou escolher aqui academia e vou dizer que eu quero criar e quero chamar isso de cadastro de usuário. Tá? Vou dar um salvar aqui. Ele me criou aqui um ID opção ambiente e teoricamente tem que estar pronto já para mim lá quando eu clicar agora em academia. Vou aqui atualizar ambiente e ele vai me mostrar a opção aqui. Ó. Então a opção que eu acabei de criar, eu localizei o cadastro de usuários na pesquisa, cliquei com o botão direito em cima, criar nova opção ambiente, escolhi em qual opção que eu gostaria de criar e ele já adicionou automaticamente aqui. Bom, mas eu não quero que fique aqui, eu queria colocar do lado, maiorzinho, não tem problema, a gente pode vir aqui, clicar em modo edição desse cara aqui, desde que eu tenha permissão para isso, e aí eu posso estar arrastando esse carinha aqui e botando para cá, por exemplo. Né? Então, ou seja, eu posso estar customizando o meu ambiente e criando novas opções conforme a minha necessidade. Né? Então, agora se eu clicar aqui nesse meu ambiente, ele vai me abrir o cadastro de usuários da ferramenta. Né? Ok, gente? A ideia era dar uma primeira impressão de como logar, de como fazer os acessos, o que existe de recursos disponíveis na pesquisa. Espero ter atendido as expectativas e até o próximo treinamento.